Boa noite, então, mais uma vez, irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais um dia. Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Estamos aqui reunidos na primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba. Hoje, nosso pastor efetivo, o reverendo Ricardo Charles Fukuzawa, não pôde estar conosco devido a questões presbiteriais, mas estaremos conduzindo esse estudo. Hoje nós estudaremos sobre a justificação pela fé. Nesse mês de outubro nós celebramos a Reforma Protestante, então nós estudaremos um dos principais temas pelo qual a Reforma Protestante ocorreu, a defesa da doutrina da justificação pela fé somente. Então nós estaremos lendo o texto bíblico, peço que os irmãos que estão comigo e os que estão acompanhando o estudo também possam abrir, em Romanos, capítulo 3, leremos os versos 21, 22 e 23. Romanos 3, do 21 ao 23. Romanos 3, versículos 21 ao 23. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos continuar sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu falei do 21 ao 23, mas a perícope exige que nós lenhamos até o 26. Então aqui nós temos nas mãos um texto de R.C. Sproul, finado pastor presbiteriano dos Estados Unidos da América, que nos deixou um rico legado. E no livreto dele, chamado Verdades Essenciais da Fé Cristã, ele vai trazer para nós esse pequeno artigo, mas muito rico, que nós poderemos meditar, que tem a ver com o nosso texto e tem a ver com o tema da Reforma Protestante. Peço que os irmãos que estão aqui na igreja acompanhem comigo a leitura. Martinho Lutero declarou que a justificação pela fé somente é o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Esta doutrina fundamental da Reforma Protestante tem sido vista como campo de batalha de nada menos do que o próprio Evangelho. Então, o Sproul ele já começa nos introduzindo, falando sobre o grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, como vocês bem sabem, era um frade alemão que, após ter contato com o Novo Testamento e verificar alguns abusos que estavam sendo cometidos pela Igreja Católica Romana, principalmente algo chamado indulgência, por meio da qual a Igreja concedia perdão de pecados por uma quantia de dinheiro, até pelos parentes que já estavam falecidos, ele viu que isso não condizia com o Novo Testamento, que diz que o homem é justificado pela fé por intermédio da graça em Cristo Jesus. E a partir dessa indignação, ele publicou 95 teses que foram atadas ali na catedral, na igreja, ou mais conhecido como o jornal da época, a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, por meio do qual o estopim da reforma se deu, não só na Alemanha, onde Lutero estava, mas em outras regiões. Mas ele certamente foi o carro-chefe e inspirou muitas pessoas a defenderem o evangelho que crê e prega que a justificação é pela fé independente das nossas obras. Então, Lutero, ele foi bem incisivo nisso, até porque a igreja já estava bem deturpada por muitas celebrações, por muito misticismo, por muitas coisas que estavam sendo adicionadas. Então não era evangelho mais alguma coisa, evangelho mais penitência, evangelho mais indulgência, evangelho mais devoção aos santos, devoção a Maria, mãe de Jesus. E Lutero, ele nos deixou esse rico legado, que não só se limitou a ele, mas também a nossa própria herança presbiteriana.
Vamos continuar. A justificação pode ser definida como o ato pelo qual pecadores injustos são feitos justos aos olhos de um Deus santo e justo. A necessidade suprema das pessoas injustas é a justiça. Essa falta de justiça foi suprida por Cristo em favor do pecador que crê. Justificação pela fé somente significa justificação pela justiça ou pelo mérito exclusivo de Cristo, e não pela nossa bondade ou pelas nossas boas obras. E aqui nós temos uma declaração explícita do que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para com homens pecadores que estão num estado de corrupção. Nós lembramos que a partir da queda, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo como se fosse uma espécie de vírus, algum tipo de doença genética que é transmitida de geração em geração, por meio do qual nós perdemos a relação com Deus, porque nós vemos que Deus é um Deus santo e não pode habitar onde não há santidade. E perdemos essa relação conosco e com o próximo, por meio de que nós vemos tantos crimes, tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo. O pecado, por mais que seja algo imaterial, intangível, ele é quase como se fosse um ente que habita em nós e em cada pessoa que habita na face dessa terra, desde a época de Adão até quando Jesus Cristo voltar e redimir todo mundo. Então, o pecado é o nosso grande problema. Muitas pessoas pensam que o problema está simplesmente na desigualdade social, na pobreza, na fome, em deter poder, deter monopólio ou na sexualidade desenfreada, mas o grande problema que é a raiz de todas essas coisas é o pecado. O pecado é aquilo que constitui tudo aquilo que desagrada a Deus, pois é a quebra da lei de Deus. E é tão profundo que habita no nosso coração de uma forma insondável. Então nós estamos nesse estado que, aproveitando a deixa da reforma, nós chamamos de total depravação, por meio do qual nós cremos que o homem ele está num estado ao qual ele não pode fazer nada para conquistar o favor de Deus. O homem não pode ser reconciliado por Deus através das suas próprias obras, porque é como se nós tentássemos limpar um vidro com as nossas mãos sujas de barro. Por mais que nós tentemos com boa vontade, tentemos com prontidão, sempre nós estaremos mais sujando do que limpando, porque as nossas mãos estão sujas e sujas pelo pecado. É isso que a Bíblia declara. E quando nós falamos da justificação, nós falamos sobre Deus querendo mudar essa situação, por meio da qual Ele quer nos restabelecer com Ele mesmo. E Ele faz isso através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o próprio Deus, Ele encarna em homem, nasce da Virgem Maria, vive uma vida perfeita sobre a lei, a cumpre toda, morre na cruz no nosso lugar, como substituto pelos nossos pecados. E a partir daquele momento, o justo, Jesus Cristo morrendo por nós injustos, nós podemos ter a dádiva da justificação, por meio da qual Deus nos perdoa os pecados, nos declara justos, não por intermédio do que nós fazemos, mas por intermédio do que Cristo fez. Quando nós falamos sobre justificação pela fé somente, nós estamos falando na crença de que Cristo é totalmente suficiente para perdoar os nossos pecados, onde nós reconhecemos que estamos de mãos vazias e não podemos oferecer nada para agradar a Deus, para poder equilibrar a balança que sempre pesa contra nós. Mas Cristo fez isso e glória a Deus por isso. Então, o Sproul, ele traz para nós de forma simples, dizendo que é um ato pelo qual Deus declara que nós somos justos. Pode parecer simples para nós que vivemos talvez já nesse ambiente de igreja, nessa terra de igreja, mas muitas pessoas não entendem a sua própria situação. Muitas pessoas acham que por não cometer crimes hediondos, por não roubar, por não matar, por não cometer imoralidade sexual, Deus as aceitará, mas elas esquecem que o pecado ele não é algo simplesmente que vem das nossas boas obras, mas que está no nosso coração. Por mais que nós nos esforcemos, desde a nossa infância até os nossos últimos dias, muitos pecados serão acreditados na nossa conta. E a justiça de Deus exige que aquele que habite com ele seja totalmente puro, sem pecado, desde o dia do nascimento até o dia da sua morte. Ou seja, nenhum de nós está habilitado para isso. Mas através de Cristo Jesus, confiando no que Ele fez no nosso lugar, é como se Deus olhasse para Cristo em nós e assim nos considera justos. Ele nos perdoa por intermédio de Cristo. Justificação pela fé somente, não pelas nossas boas obras, mas por meio do que Cristo fez. Vamos continuar. A questão da justificação se focaliza na questão do mérito e da graça. Justificação pela fé significa que as obras que fazemos não são suficientemente boas para merecer a justificação. Conforme Paulo declara, ninguém será justificado diante dele por obras da lei.
A justificação é forense, isto é, somos declarados, contados ou considerados como justos quando Deus computa a justiça de Cristo em nossa conta. A condição necessária para isso é a fé. Maravilhoso. Então ele traz aqui uma ideia de tribunal, a ideia de forense. Nós estamos no tribunal. Deus é o juiz, nós somos os réus, ou seja, as pessoas que cometeram as infrações. De um lado está o acusador, que nos mostra que nós somos pecadores, e próprio Deus já sabe disso, pois ele é o juiz e ele sabe das nossas faltas. Contudo, Cristo é o nosso advogado. Ele é aquele que não só nos defende, mas que recebe a pena no nosso lugar. Eu gosto muito da ilustração do pastor Batista Paul Washer, em algumas das suas palestras sobre o Evangelho, que diz que é como se nós estivéssemos já condenados no corredor da morte, apenas esperando a sentença final, e Cristo aparece falando que pagaria a nossa culpa, ele daria a sua vida no nosso lugar. Então é essa a situação, pois o salário do pecado é a morte. É isso que nos era reservado. Mas Cristo morreu no nosso lugar para que nós fôssemos contados como justos. Então a justificação é um ato pelo qual Deus, ele mostra a sua justiça, ou seja, ele precisa punir o pecado, porque senão ele seria um Deus compassivo, um Deus que não leva as nossas faltas em conta, e isso é inadmissível, pois Deus é justo juiz, ele precisa julgar corretamente. Mas também mostra um Deus amoroso, disposto a perdoar uma humanidade que antes dava as costas para ele, mas que por intermédio de Jesus Cristo podemos receber o dom de ser chamados filhos de Deus, e isso é maravilhoso. Então, é como se o nosso estado melhorasse. E não só isso, não só somos perdoados, mas também Cristo, ele é tão grandioso que deposita os seus méritos na nossa conta. Ele não só paga a nossa dívida, como também deixa um saldo bem gordo na nossa conta bancária, que são as suas justiças, ou seja, a perfeição que ele exerceu no seu ministério terreno. Nós recebemos os méritos de Cristo, e isso unicamente pela fé. Por isso que nós falamos de salvação por graça, não é algo que nós fazemos para merecer, mas é um presente que recebemos de Deus. E a única forma que nós temos que fazer para receber isso é por intermédio de nós confiarmos, exercitarmos a nossa fé, entregarmos todo o nosso coração nessa verdade. É isso que a fé bíblica é. Não é simplesmente uma crença, porque nós vemos num mundo onde as pessoas acreditam em muitas coisas. Acreditam em guias espirituais, acreditam em entidades, acreditam no que acreditam, muitas vezes sem motivo, mas a nossa fé, ela tem um objeto que é Deus, que é Cristo, e a nossa fé ela é exercitada de forma de confiança. Eu confio que Cristo me perdoou e que no último dia certamente eu estarei com Ele nos céus, não pelo que eu fiz, não pelo que nós fizemos, mas por intermédio do que Ele fez. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho. Vamos continuar. A teologia protestante afirma que a fé é a causa instrumental da justificação, no sentido em que a fé é o meio pelo qual os méritos de Cristo são apropriados por nós. A teologia católica romana ensina que o batismo é a causa instrumental primária da justificação e que o sacramento da penitência é a causa secundária e restauradora. A teologia católica vê a penitência como o segundo suporte da justificação para aqueles que sofreram naufrágio de suas almas, aqueles que perderam a graça da justificação por terem cometido um pecado mortal. O sacramento da penitência requer obras de satisfação, por meio das quais o ser humano conquista um mérito congruente para a justificação. A visão católica afirma que a justificação é pela fé, mas nega que seja somente pela fé, adicionando as boas obras como uma condição necessária. E aqui que nós temos a divergência de Lutero com a teologia católica apostólica romana. Para os nossos colegas católicos romanos, eles vão defender que a justificação ela começa no batismo. No batismo, a criança ela tem o pecado original perdoado ou regenerado. Eles creem que a culpa de Adão, que todos nós herdamos, ela é absolvida através do batismo infantil. E que eles devem se manter-se na igreja para poder ser salvos. Mas que se porventura eles cometerem pecado para a morte, os pecados mais graves, como assassinato, como roubo, adultério, eles perdem esse benefício e devem reconquistar através de penitência. Por isso que nós vemos muitas pessoas fazendo caravanas, fazendo procissões, percorrendo percursos de joelhos. Então nós vemos essas situações e Lutero negou isso. Por quê? Porque nós entendemos pela Sagrada Escritura que a justificação é pela fé somente, não é fé mais obras. E aí nós podemos pensar e lembrar
do Tiago, irmão do nosso Senhor, que diz que a fé sem obras é morta. E isso foi um argumento muito utilizado pelos católicos. Mas o que eles não entenderam, e muitas vezes não entendem até hoje, é que a fé ela é morta sem obras porque as obras são uma consequência natural da nossa fé. Imagine que uma árvore não produz fruto, ela está seca, murcha, com a casca rompendo. Nós temos evidência de que ela está morta, não porque ela está se esforçando por isso, mas porque ela não produz fruto. Se ela produzisse fruto, nós teríamos evidência da sua vida. É a mesma coisa conosco. Nós não fazemos para ser salvos. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras. E é esse o grande debate, é isso que nós defendemos. Então, Sproul, de forma fenomenal, definiu aqui a doutrina, o pensamento católico sobre justificação, em um parágrafo muito curto. Isso aqui requer a habilidade de um homem muito talentoso, né? Nós temos que dar crédito a ele, mas é isso que ele nos diz. Seguindo no texto, diz assim: a fé que justifica é uma fé viva, não uma profissão de fé vazia. A fé é uma confiança pessoal, que busca a salvação somente em Cristo. A fé salvadora também é uma fé penitente, que abraça Cristo como Salvador e Senhor. Então nós temos sempre que lembrar que quando nós falamos de fé na Bíblia, não é simplesmente acreditar, mas a fé ela é algo na Bíblia tratado como confiança pessoal inteira depositada em um ser, que é a pessoa de Deus. Quando nós falamos que somos justificados pela fé, significa que nós depositamos toda a nossa confiança em Cristo. E isso é muito difícil para nós, porque nós temos a tendência de querer acrescentar coisas ao que Deus faz para a gente. Nós temos tendência a querer demonstrar os nossos talentos diante das pessoas. Nós gostamos de nos exibir, de nos mostrar e de receber reconhecimento para isso. Por isso que a maioria, se não todas as religiões que nós vemos por aí, de forma bem respeitosa, mas que é perceptível na sua prática e na sua crença, são religiões de obras. As pessoas fazem coisas para serem aceitas por Deus. Os hinduístas, eles fazem penitência para poderem reencarnar em situações melhores. Os budistas, eles fazem penitência, eles sofrem, fazem caridade para poder alcançar planos maiores até alcançar o nirvana. O islamismo defende que você deve fazer várias práticas para que Allah possa te receber. Você deve ter uma série de rituais que devem ser seguidos à risca. O judaísmo também não está longe disso. Você deve seguir um monte de preceitos para você poder conquistar a sua salvação. O cristianismo bíblico não é assim. O cristianismo bíblico vai defender que a salvação é unicamente pelo que Deus faz por nós. É graça, recebido unicamente por intermédio da fé. E por mais simples que pareça, é muito difícil as pessoas depositarem toda a sua confiança em Deus, pois nós queremos sempre acrescentar algo mais para poder nos exibir. São as pessoas que querem chegar no último dia, bater no peito e falar: Deus, me dá o que é devido. Infelizmente, a resposta que essas pessoas certamente terão será o que realmente é devido se elas estiverem fora de Cristo: o inferno, a condenação eterna, porque essa é a consequência do homem natural que não tem Cristo no seu coração, porque o homem natural não quer Deus, e o lugar onde Deus não manifesta a sua bondade é apenas no inferno. Então essa é a consequência natural. Não é simplesmente uma punição, é o que as pessoas desejam, mas elas não sabem disso. Por isso nós pregamos o Evangelho, para mostrar essa realidade. Seguindo, a Bíblia diz que não somos justificados por nossas próprias boas obras, mas pelo que nos é acrescentado pela fé, ou seja, a justiça de Cristo. Em síntese, algo novo é acrescentado a algo básico. Nossa justificação é uma síntese porque temos a justiça de Cristo que nos é adicionada. Nossa justificação é operada por imputação. Deus transfere a nós, pela fé, a justiça de Cristo. Isso não é uma ficção jurídica, porque Deus nos atribui o mérito real de Cristo, a quem agora pertencemos. É uma imputação real. E aqui nós encerramos o texto, mas nós temos a consequência natural da justificação, que é a imputação. Nós que cremos na doutrina bíblica, que somos herdeiros da reforma, nós protestantes, nós cremos na justificação através da imputação. O que é imputação? É transferir, colocar por intermédio de quem Cristo transfere a nós os seus méritos, e isso é muito importante, porque nós não temos méritos, e nós não podemos esquecer disso. Nós sempre temos a tendência, até mesmo depois que nós somos convertidos a Deus, de fazermos atividades na igreja, de evangelizarmos, de pregarmos ao nosso colega de trabalho, e podemos ter um certo bichinho do orgulho no nosso ouvido, dizendo que nós somos bons, que Deus nos aceita pelo que nós fazemos, e que nós devemos nos esforçar cada vez mais, não porque Deus nos ama e nós devemos amá-lo em resposta, mas porque precisamos conquistar.
Quantas igrejas pregam isso através do dízimo como barganha, instrumento pelo qual elas acham que vão receber o triplo, o quádruplo daquilo que elas oferecem, sendo que Deus sempre diz para nós ofertarmos com alegria e amor no coração. Então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos para tratar hoje, a justificação pela fé somente, que sempre possamos levar no nosso coração essa doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé somente, não de obras para que ninguém se glorie, mas unicamente por intermédio de Deus, que resolveu, na sua bondade e no seu amor, nos justificar gratuitamente por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.